Oi, pessoal. Vamos colocar aqui Pati. Cadê Patrícia? Esperando Pati, cadê Pati? Ah, não, Patrícia Sarquis, Kátia, Carmen. Pati disse que está esperando eu mandar o convite. Deixa eu ver aqui, pronto, tá Pati aqui. Oi, gente. Rosemary, entrando. Cadê Patrícia? Deixa eu olhar a Patrícia. Não vejo Pati. Toda... Ai, meu Deus. Cadê Patrícia? Agora. Oi, Oi. Ai, não tô me vendo. Você tá me vendo? também não, Gi. Tava, mas sumiu. Deixa eu ver se tem alguma coisa errada. Aí, pronto, pronto. Não, Agora! subiu. Sumiu de novo. Peraí, agora. Eu mexi em alguma coisa aí para te chamar e saí de cena. Normal, normal. Nossos encontros com esses Uranos, né, Paty? A gente Não, não não se é só entende com ele, isso. não se entende. A lua também tá em peixes, né? A lua Não, a também Lua tá tem em Ares. peixes. A Lua Ah, tem já tá em Ares. Áries? Dá 16 de Ares já, Então, né? por isso que o dia hoje foi de com força. Muita coisa para pouco tempo, né? A Lua em Ares, a gente quer resolver tudo para Muita, ontem. muita, mas muito, forte, muita nisso. Quase que eu não consigo sentar aqui agora. Uma correria, né? Eu também tenho uns minutinhos Muito. atrasados, 2 minutos atrasadinha aqui. Mas foi bom que assim você já entrou logo. As É, pessoas estão entrando aí também. Tem algumas pessoas que eu não consigo identificar porque elas entram, só aparece como é que se chama? O Instagram, né? O endereço do Instagram, mas não aparece o nome porque e não não tem aparece foto com da o nome que a pessoa. gente... E Isso. alguns não têm foto, a gente fica sem saber quem é. Mas sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Né? Como sempre, a gente vai bater nosso papo aqui, astrológico. O tema de hoje, dos desafios e oportunidades de 2020, que a gente vem levando desde março, hoje é o 11º encontro. O tema de hoje é: em tempos de crise, como tem sido sua caminhada? Então é interessante que antes de eu divulgar, ou durante, quando eu divulgo no Instagram, nas redes, eu divulgo também para o pessoal no meu WhatsApp. Então sempre faço isso, já tenho esse costume para os grupos e para as pessoas individualmente. Muito interessante, Paty, porque quando eu comecei a mandar, algumas pessoas, foi interessante o efeito do cartaz. Algumas pessoas me responderam no WhatsApp. Ah, hoje, como vai? Como está você? E começaram a dizer como é que elas estavam, como é que estava a caminhada. E uma dessas pessoas perguntou assim, mas que caminhada nesse tempo de pandemia? E eu respondi assim, principalmente, porque essa é uma das questões que a gente vem discutindo, né, Paty, nos outros encontros também, tentando dar um foco, que nós estamos falando dos planetas, do trânsito lá no céu, desse céu tenso ou fluente em determinados momentos, 2020, mas a gente vem insistindo no foco de que as mudanças, por mais que elas venham de fora, como pressão, que é o caso desses planetas em Capricórnio, todo mundo confinado por essa pandemia, mas as mudanças principais em qualquer tempo, elas acontecem dentro. Então, a gente vem insistindo nessa questão para que a gente, nesse momento que nós estamos confinados, e esse confinamento tem a ver com aquele monte de planetas em Capricórnio, que a gente falou nos primeiros encontros, né? Plutão, Júpiter, Marte estava na época no primeiro encontro também, Júpiter e
Saturno, que agora está um pouco em Aquário, mas vai voltar ainda para Capricórnio, a gente pode considerar ele como ainda estando em Capricórnio. Então, assim, o foco todo é em mudanças objetivas, porque Capricórnio é quem nos convoca a isso. Então, no tema de hoje, uma das coisas importantes que a gente conversou para colocar, vocês vão se organizando aí, pelo tema, a gente espera que vocês possam também falar um pouco como é que vocês estão se sentindo nesse momento, né? Então, a convocação para como é que tem sido essa caminhada nesse tempo de crise. Claro que nós essa proposta, mas é que vocês possam colocar, a Paty está travando a internet de Paty está travando. Bom, ela entra daqui a pouco, enquanto eu estou dando essa informação para vocês. Então, vejam, vocês podem pensar um pouco durante o nosso encontro e colocar como que vocês têm se sentido nesse tempo de crise e a gente tentar ver como estão esses planetas nesse momento e tentar dar uma luz, né? Porque a proposta é essa, vocês viram que o cartaz chama, inclusive, para isso. Nós podemos ter vários caminhos, mas, assim, nós temos opção. Esse momento, para mim, esse momento cósmico, né? Esse momento do céu de 2020, para mim, é quase como se a gente pudesse realmente materializar e confrontar destino e livre-arbítrio. Porque nós nunca estivemos em tempo nenhum, eu pelo menos, euzinha aqui, né, desde que nasci até agora, nunca me senti em tempo nenhum com essa pressão, com esse confinamento do jeito que nós estamos passando agora, que é uma coisa coletiva, que é uma coisa mundial, tá? Então, esse momento, mais do que nunca, nos convoca individualmente a essa questão, destino e livre-arbítrio. Qual o meu destino? Qual o meu livre-arbítrio dentro dessa situação ou dessa pressão que está acontecendo, né? Então, se preparem, se quiserem colocar um ou outro depoimento, a gente vai olhando na medida do possível. A Janaína entrou. Oi, Janaína, que bom. Beta entrou, Nivalda entrou, Betina, quem tá aí, Janaína, Itana. Oi, gente, que bom ver vocês, né? A gente precisa se apoiar nesse momento. Então, o foco é realmente dizer que essa crise do momento, essa é uma coisa importante, ela nos convoca. Peraí, eu vou ter, só um minutinho que eu vou ter que convidar a Patrícia de novo, pelo que ela falou aqui. Deixa eu chamar a Paty de novo, que a ligação dela caiu. Deixa eu ver aqui. Pronto, lá vou eu colocar a Paty de novo. Pronto. Deixa eu ver se ela entra. Pronto. Eu achando que você já entrava automaticamente, mas agora que eu vou comentar o assunto. Né? Ele concluiu, e aí eu saí, né? Bom, mas agora eu acho que acalmou aqui. Sim, sim. Eu achava que você entrava automaticamente. Eu estava dando ainda, Paty, aquelas informações de que o pessoal, se quiser, poder se colocar hoje com sentimento dessa crise, desse momento de caminhada, que a gente vai vendo o que é possível incluir e responder, sempre lembrando que a gente não tem condição de dar fazer uma intervenção tão direta, porque nós não conhecemos o mapa de vocês, né? Mas podemos sempre ajudar de alguma forma. Então, eu estava começando a dizer que o foco, então, importante nesse momento, que a gente tem que voltar para dentro, é que nós estamos sem futuro, né, gente? Eu acho que essa é uma questão importante de pensar. O futuro é aqui e agora. Ninguém em sã consciência, nesse momento, tem como fazer projeção de um futuro, porque nós não temos nem a previsão concreta de quando que essa pandemia, de fato, vai acabar. A gente viu em um dos encontros, o Plutão e Júpiter em Capricórnio, e Júpiter expande, e esse encontro desses planetas vai ficar até novembro. Então, a gente tem possibilidade de diminuir num canto, diminuir a crise, a pandemia, mas a gente também tem possibilidade de retomadas em vários lugares do mundo. Não estou falando só do Brasil. Estou falando de um modo geral, mas esse é o momento da gente pensar no geral sem esquecer do individual. O individual faz a diferença. Então, nesse momento, não temos uma perspectiva clara do futuro. Então, o futuro é agora. E quem lembra o futuro é o planeta Urano. Então, esse é o momento de nós nos reinventarmos.
nesse momento de crise, nós estamos vendo que muita gente está se reinventando, criando alternativas de trabalho, de convivência. E a gente sabe que esse momento, claro que ele não é igual para todo mundo. Ele é igual no sentido do confinamento. Plutão, Saturno, Júpiter em Capricórnio, pressionando a gente ao teste de realidade e a responder a esse destino, a fazer essa faxina na nossa vida, né? Mas quem se destaca trazendo essa questão mais visceral para a gente é o planeta Plutão, porque se a gente puder fazer uma hierarquia, né, entre aspas, de planetas, de forças de planeta, Plutão, embora ele seja o último no sistema solar, na consideração da astrologia, ele é o mais forte, ele é o mais poderoso, porque ele rege a morte e o renascimento. E a morte não só no sentido físico, mas a morte no sentido das transformações que nós somos obrigados a passar e a lidar para que o renascimento aconteça. Né? E Plutão é quem representa esses ciclos naturais também, no sentido das iniciações, no sentido de etapas de vida, né? Você não muda de etapa, é uma coisa natural você sair da infância para a pré-adolescência, para a adolescência, para a vida adulta, para a velhice. A gente não questiona isso. Algumas pessoas podem acelerar esse processo. Tem uma idade menor e parece mais velha. Tem uma idade maior e parece mais nova. Isso é individual. Mas no sentido coletivo, nós sabemos, quando nascemos, que se não morrermos cedo, vamos crescer, ficar adultos e envelhecer e morrer. Esse é o processo natural do ciclo se fechando quando a pessoa envelheceu e, de uma certa forma, cumpriu sua missão. Mas outras pessoas vão morrer antes, né? Vão cumprir ou não esse ciclo antes. Então, uma das coisas que a gente viu muito é essa visceralidade de Plutão com o planeta que, nesse momento, vai fazer esse diferencial, até porque os outros planetas, Júpiter, Saturno, são mais rápidos, então eles saem do signo de Capricórnio antes de Plutão. Júpiter e Saturno saem até o final do ano. Entram em Aquário. Só que Plutão vai ficar em Capricórnio até 2024. Então, esse diferencial que a gente está sentindo nesse momento, de mais força para a transformação, você pensa que já chegou no fim do túnel, que já perdeu o que tinha que perder, Plutão diz, não, tem mais. Tá? Então, isso vai ser individual na área de vida onde a pessoa tem Capricórnio, a gente já viu isso no outro encontro, mas isso continua porque os planetas não estão parados. Então, se você não viu direito, você vai ver, ele vai obrigar você a ver mais fundo. Essa é a função de Plutão, trazer à tona o que está escondido para a gente poder limpar, reciclar ou jogar fora totalmente. Não é a gente que manda nisso. Tá? E nesse momento, quem está representando esse Plutão, no sentido externo, é essa pandemia, é esse vírus invisível e poderoso que está mudando tudo à nossa volta, na nossa vida, né? Mas, para a gente se reinventar, primeiro a gente precisa ter essa noção do que a gente está perdendo, do que a gente está desapegando, do que a gente está se desfazendo. E eu brinco sempre, eu digo que assim, não dá para driblar ou enganar Plutão. Fazer de conta que você desapegou e que então tudo bem que você começa de novo, tudo bem que você vai deixar aquilo embora e na verdade você não desapegou. Porque ele toma visceralmente aquilo que a gente está pronta para modificar. Embora a gente não saiba muitas vezes na hora... que aquilo está indo embora porque é hora de ir. A gente só avalia muitas vezes depois que acontece, principalmente se isso estiver relacionado com situações ou pessoas que a gente tem um vínculo muito forte. Né? A gente não aceita a morte tranquilamente, principalmente na nossa sociedade ocidental, a gente não aceita perder um dinheiro que você acha que era seu, você não aceita perder um carro, você não aceita perder uma série de coisas que aí vai individualmente se vendo, se você não está preparada para aquilo. E esse momento, gente, é o momento chave desse desapego, porque
Plutão não alisa, Plutão realmente traz à tona o que a gente precisa modificar, e se você entra no processo e você se desapega, de uma certa forma você acelera isso, porque Plutão tem a ver também com a nossa sombra, mas ele promete que se você se comportar direitinho, você pode chegar na luz, você pode se transformar e você pode sair daquele estágio de agarrar e de prender as coisas e se deixar morrer, ou deixar as coisas morrerem e ir embora. E também acho que é importante, a gente falou disso na última live um pouquinho, é importante quando a gente fala da crise, Plutão representa o setor 8, de um modo geral, do mapa de um modo geral, né, o significado da nossa casa 8, então ele traz implícito na manifestação dele esse processo de morte e renascimento e de lidar com as crises. Não tem para onde correr, não tem como fugir, né? Mas a crise, no sentido puro da palavra, ela convoca o quê? A transformação. Ela convoca a você se renovar, se reinventar. E a gente vai estar daqui até o final do ano com vários planetas retrógrados que não nos deixam também sair da linha no sentido de reforçar ou revisar aquilo que não ficou bem feito. Cada um dos planetas vai ter seu significado de cobrança no período de retrogradação para que a gente reveja aqueles assuntos relacionados com aqueles planetas. Tá? Pati, passo para você por enquanto. Então, já tem 15 minutos que eu estou falando. Eu pensei em fazer algumas reflexões aqui. A gente vem falando muito, né, dos planetas em Capricórnio. Já falamos do Plutão, do Júpiter em Capricórnio, do Saturno que estava, depois saiu e depois voltou, né? Então, assim, na verdade, a gente está vivendo nesses últimos meses, né? E antes a gente já estava, só que se afunilou esse sentimento, uma necessidade muito grande de manter aquilo que foi conquistado, né? Tudo que tem a ver com Capricórnio, com nossa casa 10. Então, um sentimento muito forte que a gente escuta nesse momento é de exaustão. Todos nós estamos exaustos. E eu, como tenho lua em peixe, não posso falar muito disso, senão eu choro. Quando eu falo que eu estou cansada, eu choro. Né? Mas exaustos, porque essa sensação de você estar, que tem a ver com crise, né? De você estar imerso no agora, né? E que você não tem previsão exata. Então, você tem que lidar com situações muito... fazer escolhas, né? E tá ficando num lugar mais complicado agora, porque as escolas querem respostas, a gente está vendo como que a gente vai ter que se rearranjar, né? As crianças não aguentam mais estar em casa. Nós realmente... Isso tudo é Capricórnio, gente. Nós estamos no nosso limite, né? No limite de tentar segurar. Então, eu fiquei pensando, né, que na hora de uma crise, e nós vivemos nesse momento uma dicotomia muito grande, né, entre, digamos assim, pessoas muito conservadoras, que não querem, que diante de uma crise, elas não querem que nada mude, né? Então, eu tenho como exemplo isso, eu acho que eu posso trazer o meu pai, que é uma pessoa conservadora, que tem 78 anos, e que me disse hoje, agora veja, eu não posso sair no meu condomínio para tomar um sol. Muito zangado, realmente, porque para ele, na experiência de vida dele, não tem como, né? E aí algumas pessoas dizem que está adorando ficar em casa. É verdade, uma parte nossa, Sara está escrevendo, uma parte nossa gosta. Mas você ficar em casa, quando você tem como ficar em casa, é bom. Mas quando você não tem possibilidades financeiras de você ficar em casa, e isso vai lhe angustiando, né? Porque você não sabe
quando que isso vai acabar. Então, eu estava falando que ou a gente tem pessoas conservadoras, ou a gente tem aquelas pessoas que querem que a coisa volte logo, de qualquer jeito, né? E a proposta que eu fiquei pensando, como que a gente pode estar? Porque, assim, Capricórnio também é tudo que tem a ver com o sistema, né? Com aquilo que está, aquilo que é o trabalho, a propriedade privada, a família, né? Tudo aquilo que está posto, né? E nesse momento a gente está tendo que lidar tanto com nossos conteúdos internos, como com as pessoas que moram com a gente, tanto com as pessoas que a gente atende, né? Todos nesses limites. Limite é uma palavra de Capricórnio. Uma palavra muito forte de Capricórnio, a lidar com a falta. Então, na verdade, o que a gente está tendo que fazer? A gente está tendo que sustentar a falta, porque é falta para tudo quanto é lado, né? Então, muitas falas por exemplo, caiu um galho em cima do meu carro, né? E amassou o carro. E eu estou vendo vários depoimentos de pessoas dizendo, meu Deus, mas ainda bem que eu tenho uma casa. O galho caiu, mas eu tenho uma casa, né? E exemplos como esse, inúmeros exemplos, né? De você ver coisas acontecendo com você, mas que você diz, isso é o mínimo, diante de muitas coisas que as pessoas estão vivendo. Então, uma proposta é essa, de a gente conseguir esse caminho do meio, né? Esse caminho, talvez, da gente ser assim, porque o sistema mudar, o sistema é uma engrenagem, né? E o sistema mudar é algo muito lento e muito difícil. Então, que a gente procure fazer essas mudanças internas e talvez ser, assim, bons atores, digamos assim, bons atores de relativizar esse momento, né? E perceber, Gisele já falou um pouco disso, da parte de Urano, né? De Urano em Touro, tudo que a gente falou sobre o que Urano iria mexer nesse momento, e está mexendo já, né? Muitas coisas, que, na verdade, assim, a gente já estava vivendo, gente, uma estreiteza na vida que era difícil de encontrar caminhos para respirar. É como se fosse uma estreiteza que não dava para você encontrar novos caminhos. E a gente tem muitas depoimentos de pessoas vendo caminhos acontecerem muito interessantes, né? Pessoas que atendiam e passando a perceber que podem atender em casa, que sim, existe um espaço que pode atender, né? Em casa, pessoas oferecendo, eu estou falando muito da minha experiência, né? De colegas, pessoas oferecendo, não se preocupe, quando terminar tudo isso, minha segunda-feira de manhã é livre, minha quarta-feira de manhã é livre, você pode ir para lá, né? Ou pessoas que guardavam coisas em depósito material e pagavam ali aquele valor, e como não conseguiram um abatimento, pegaram tudo e colocaram dentro de casa por um tempo, e tinha esse espaço. Então, assim, a palavra é que essa estreiteza, gente, isso para mim tem sido uma reflexão bem capricorniana. Essa estreiteza, ela já estava na vida da gente. Ela já fazia parte da nossa vida, né? O que aconteceu é que agora a gente está sendo obrigado a olhar para ela e encontrar, será que não existe algo que você pode fazer que seja mais leve para você, menos pesado para você, né? Tudo que tem a ver com o oposto de Capricórnio, que é Câncer. O que você pode fazer para ter mais tempo para cultivar os vínculos, né? Exatamente. É na crise que surgem novas ideias, porque também, gente, além da casa 8, a gente também está vivendo nossa casa 12. Porque, para mim, eu entendo muito a casa 12 como uma travessia.
uma travessia daquele momento também, né? Além de outros significados, porque tem muitos. Aquele momento onde você está no vazio, né? E você não sabe ainda o que vem lá, adiante. Então, isso dá muito medo. E é verdade isso que Sara estava falando aí. Esse é um momento também muito fecundo. O momento de crise e o momento do vazio é um momento fecundo, onde muitas coisas acontecem e que a gente vai encontrando. Eu coloquei alguns exemplos de pessoas que eu vi, por exemplo, decidiu sair da casa dos pais para morar com a namorada, coisa que nunca tinha conseguido fazer antes, e nisso encontrou muito mais espaço. Então, por incrível que pareça, apesar da gente estar vivendo uma estreiteza, né, e um medo muito grande, a gente está se reinventando. É que está muito difícil, né? Mas, de fato, o Urano está... alguém botou aqui, foi Bel. Eu estou descobrindo que posso ficar com muito menos do que eu já tinha tirado. Exatamente. Todos nós estamos descobrindo isso. Fazendo reflexões, gente, eu estou vivendo decisões muito difíceis de pais que pagavam mensalidade de R$ 3.000 de uma escola, né? E começando a se perguntar de verdade, né? O que mesmo que eu quero para o meu filho? O que eu quero? Né? O que eu quero da minha vida? Então, assim, estamos vivendo, e a outra coisa é que não tenham dúvida, a coisa mais importante que eu acho que a gente está vivendo é uma crise de sentidos. Eu estou tentando definir como eu vejo, né? Por isso Júpiter vem aí. É uma crise de sentidos. Falta sentido. Falta sentido. Então, esse é um caminho, sentido para poder, seja na filosofia, seja na astrologia. É muito bom a gente escutar, independente da quantidade de pessoas, algumas pessoas que dão depoimento da gente, como a astrologia entra como um suporte, né? Um suporte que exatamente é aquilo que vai lhe dizer, calma, é assim mesmo que você lida com as crises, né? Você tem esse recurso, se você tem seu Sagitário lá na 8, aprenda a lição que tem aqui, que é como uma senha. A gente tem que buscar qual é a nossa senha para viver as crises. E cada um tem um. Eu vou passar a palavra para a Gisele, que eu já estou falando há muito tempo, e depois eu quero falar mais um pouquinho dessa coisa dos recursos que a gente tem para viver a crise e para sair da crise. Tati, você está me ouvindo bem? Você está me ouvindo? Tô. Não, porque tinha no início, eu vi só agora, alguém dizendo assim, tá sem som, não sei o que, sem áudio. Eu fiquei confusa, eu digo, não, mas se tiver... Foi no início, né? Tá bom, tá bom. Não, essa coisa que a gente estava falando, Sara falou assim, eu tô adorando ficar em casa, né? Então, isso eu já tinha refletido sobre isso. Para muitas pessoas, vejam como isso é tão relativo, né? O ficar em casa, para algumas pessoas, é uma área de conforto, uma zona de conforto. Isso vai ter a ver com o mapa individual, inclusive, né? Sua casa 4, sua relação com família, relação com o espaço físico da casa. Mas nós sabemos, de um modo geral, que para muitas mulheres, esse ficar em casa é ameaçador, porque elas podem morrer, sofrer feminicídio. Então, isso é muito grave. Isso é Plutão também, gente. Plutão é o sexual, Plutão é o vingativo, Plutão é o que traz a violência, Plutão é o que estupra, é o que mata, né? É o lado negativo de Plutão. Então, para algumas mulheres, o ficar em casa não é seguro. Então, essa escolha do que fazer é uma coisa muito importante, mas vai ficar limitada por essa situação real, digamos assim, né? Para algumas pessoas, pode ter que sair de casa, pode sair... O seguro também não é em casa, o seguro é um outro lugar. Mas essa convocação da mudança,
né, de achar um caminho e de procurar saída a partir desse confinamento, ela, sem dúvida, que ela é individual. A gente só pode perceber essa mudança quando há uma entrega. Eu dei um exemplo na última live da minha agonia, né? A crise de casa 8, com meu filho sozinho em São Paulo e eu sozinha aqui, até cair a minha ficha. Isso já está desde o ano passado, volta, não volta, que é o que Paty falou. As coisas não acontecem de uma hora para outra, né? Mas na hora que vem a pressão, você tem que tomar uma decisão. E vinha, e não sei o quê, e volto, não volto. Quando foi no meio dessa pandemia, quando eu percebi que aquela pressão, a possibilidade de eu não ver mais meu filho ver, nós não sabemos, né? Não está escrito assim na nossa testa e nem temos essa conexão de bola de cristal de saber o que vai acontecer. Temos análise de tendências. Aí eu fui compreender os aspectos da mudança que estavam no meu mapa, que estavam no mapa dele, mas a ação foi pela pressão, a compreensão foi pela pressão, mas a decisão foi minha. Eu tive que mergulhar nesse fundo e saber o que ia acontecer. Então, eu fiquei os primeiros 60 dias sozinha aqui, sem ninguém. E aí, gente, a mudança e a questão da adaptação, que é o seguinte, então, quando ele veio de São Paulo, estamos em confinamento, eu estou de máscara dentro de casa, estou aqui porque eu estou no gabinete fechado, mas eu estou de máscara dentro de casa com meu filho de máscara, não pude abraçar, não pude beijar. Então, as limitações que a gente está passando nesse momento e que fazem parte desse chamado do destino é uma nova etapa, mas claro que meu coração se acalmou. O aspecto de Plutão nesse momento que me impelia, né, a tomar decisões, se eu parar para relaxar tudo que eu fiz, sem parar de trabalhar, atendendo pessoas, atendendo clientes, dando cursos e resolvendo tudo pela internet em São Paulo, até meu filho chegar, vocês vão dizer, mentira, você não fez isso, tá? Mas eu fiz. E Plutão, então, isso tudo para dizer que Plutão traz também dentro da gente uma força que às vezes a gente não sabe que tem. Mas a gente só sabe que tem quando a gente abre mão daquilo que você achava que era seu poder, ou que era seu, e que você não sabia que não é mais. Então, quando você... E ele não avisa, não lhe dá tempo de você fazer isso. É na pressão, porque eu disse na semana passada também, eu disse, gente, se a proprietária, eu juro por Deus, se a proprietária aceitasse receber o apartamento com todos os móveis, com tudo que eu montei dentro para Léo, eu juro para vocês, naquele momento que eu pensei em trazer Léo, eu queria trazer ele a toque de caixa. Eu não queria saber dos móveis, da geladeira, das coisas novas. Não queria saber. E quando isso, para mim, ficou verdadeiramente cravado no meu coração, não é? Eu não estava enganando Plutão. Ele achou formas rapidinho de eu fazer isso. O dinheiro apareceu, você resolve, está tudo aqui. Quando eu falei na semana passada, a mudança dele não tinha chegado. Já chegou. Então, assim, isso para dar o exemplo, eu não enganei Plutão. Eu realmente estava abrindo mão de tudo. Eu queria meu filho de volta a toque de caixa, porque, né, para fechar o circuito. A mudança dele chegou, está tudo bem, está tudo em ordem, já higienizamos tudo, a casa está uma bagunça, e ele arrumando as coisas, e eu, ó, uma outra etapa, porque isso não acaba agora. Vem o lado de Plutão que diz assim, que cobra também no lado maternal. O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com essa mudança? Porque agora somos dois, de máscara dentro de casa, onde vai, onde não vai, até passar os 14 dias, se passarem os 14 dias do protocolo, tá? Então, cada um vai ter um chamado. Quem está visceral nesse momento é Plutão, que traz essa questão de onde é que você está precisando abrir mão. O que você está precisando fazer de mudança que você não percebeu. Porque se ele traz a sombra, você precisa mergulhar naquela sombra, você precisa ver o que é difícil e enfrentar os medos. Claro, era medo mesmo de perder meu filho, medo de não ver mais meu filho, medo de largar as coisas e não saber o que ia acontecer. Né? Então, quando eu encarei isso, eu pude percorrer todo esse caminho. Paty, passo para você de novo. Então, é isso, Gi. Você lembrou aí, bem lembrado, que Plutão traz a gente para o que é essencial, né? O que é essencial, e todos esses planetas em Capricórnio reforçam mais ainda isso, por isso todos estamos vivendo situações
muito que puxam escolhas que são escolhas e decisões muito difíceis e muito exigentes, né, nesse momento, de abrir mão de coisas e de olhar para as coisas de uma forma mais simples, porque não dá para ter firula nesse momento, né? É muita seriedade o que o momento traz. Você lembrou que Plutão é a Fênix, e é verdade, quando a gente encara que a gente está com medo, né? Aquela coisa, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, e se enfrentar o bicho foge. Então, enfrentar é isso. Enfrentar é dizer a verdade. Eu quero meu filho perto de mim. Eu não sei o que vai ser disso. Eu não sei o que vai ser disso, porque ninguém sabe o que vai ser. Hoje eu vivi uma situação assim, de uma escola querendo um posicionamento meu em relação a uma criança, sabe? Eu não sei. Eu não sei o que vai ser. A gente precisa esperar. Eu preciso ver essa criança mais perto, que é uma criança muito pequena, né? Eu não tenho como dizer isso. Ou seja, Capricórnio, gente, ele pede garantia. A gente não tem garantia nesse momento. Exatamente. Não sei. Sinto muito, não temos garantia. Eu tenho Saturno de casa 8. Quando chegam para mim e que dizem assim, isso vai... Eu tenho Saturno de casa 8, tá? Estou dizendo a vocês, essa belezinha. Então, quando chega alguém e diz para mim, isso vai até setembro, eu digo, não fale, não fale, não fale, pelo amor de Deus, não fale. Porque eu não posso escutar isso, né? Para mim, eu tenho peixes na casa 8, para mim precisa ser devagar. Eu preciso, um dia, cada dia é um dia para mim, e eu vou vivendo, e eu vou lidando com as situações. Eu tenho a lua lá também, né? Então, assim, uma pessoa que tem uma lua na casa 8, lidar com o que não é conhecido, eu preciso do meu chãozinho, né? Eu preciso do meu chãozinho ali, devagarzinho, e de vínculos e de coisas conhecidas. Então, assim, e uma coisa que acho que foi Bel que lembrou aqui, Bel disse assim, que também traz a coisa de ficar sozinha em casa, né? Também tá depressão. É verdade, gente. Tem muitas pessoas que estão vivendo situações muito difíceis de solidão, de depressão, de pânico, e tendo que trabalhar, né? Tendo que trabalhar, tendo que dar conta do trabalho e de estar na frente online com 1000 reuniões quando você está no limite do limite. Então, esses 3 sintomas eu acho que estão aparecendo muito no momento, né? Que é a depressão, eu botei aqui o pânico, e outra coisa é assim, a violência. Este final de semana eu vivenciei 2 casas ao lado do meu condomínio, onde teve brigas de homens querendo bater em mulheres, muito nervosos, né? Coisas muito difíceis, né? Então, assim, é verdade isso que Gisele falou. Então, é delicado para cada pessoa, vai viver de uma forma, né? Então, voltando para fechar aquela coisa que eu falei da crise dos sentidos, eu estava pensando, né? Gente, a gente já estava vivendo, né, uma coisa que não tinha mais para onde ir, de uma, não sei a palavra assim, mas de uma ética, de muito materialismo e de muito egoísmo, né? Materialismo, egoísmo, eu estava escrevendo um pouco sobre isso, né? Aprendemos que devemos maximizar o dinheiro e o poder, e que para subir na vida, a gente tem que manipular e tem que controlar, e que ninguém protege ninguém. Então, assim, que ir lá para fora é o perigo. Todos nós estávamos vivendo assim, né? Então, assim, esse perigo, então, assim, a ética do mundo, qual já era a ética do mundo? O trabalho, o mercado capitalista. E aí, o que acontece? Isso daí, esse Capricórnio exacerbado, as pessoas já estavam levando essa ética para dentro de casa também, para a sua vida pessoal. Então, a mesma coisa vivendo com seus filhos, nas suas relações. Então, assim, relações amorosas ficando mais difícil, né? Porque, assim, o que é que você tem para me oferecer?
Se você não tem nada para me oferecer, eu não vou ficar para você. Daí, não vou ficar com você. Daí o difícil da relação com as crianças, porque criança dá trabalho. Criança dá trabalho. Idosos, gente! Idosos! O coronavírus atingiu os idosos, gente! Isso chega a me arrepio. Atingiu os idosos, então o que é que estava dentro? Dentro, claro que cada pessoa é diferente, mas é uma energia muito grande emanando que idoso dá trabalho. Né? Idoso dá trabalho, idoso não rende frutos no sistema capitalista, ao contrário, ele tira. Né? Então, só para fechar isso, que muitas pessoas vivendo... Eu pensei muito nisso nesse final de semana e consegui escrever algumas coisas, né? Das pessoas, assim, buscando compensação, na verdade, no dinheiro e muitas falas, se a gente for pensar de muitas pessoas, dizendo assim, mas pelo menos eu tenho as minhas férias para eu gastar o meu dinheiro e fazer o que eu acredito, né? E fazer o que eu gosto. Então, assim, que mundo é esse, né? Que mundo é esse em que a gente vive esperando as nossas férias chegar? E eu assisti uma coisa que eu quero indicar para vocês assistirem, que eu amei muito, que foi um documentário. Não é um documentário, é um filme da almaimoral. E tem uma pessoa lá que fala uma coisa que mexeu muito comigo, né? Que ela diz assim que a humanidade, nesse ethos egoísta, né? E olhando só para o seu próprio umbigo, e nessa dicotomia que a gente está vivendo, cada um preocupado em regar o seu próprio jardim, né? E regar o seu próprio galho. E aí eu fiquei pensando, né? Eu fiquei pensando, poxa, lá, é ela que fala isso. Ela diz uma coisa linda, que é Netuno em peixe. Ela diz, preciso regar as raízes, né? Peraí, Paty está falhando. Paty falhou. Diga de novo. Ela diz uma coisa linda, aí falhou. Ela diz, repita. Ela fala que é uma coisa que eu traduzo como Netuno em peixe. Nossa, está falhando você. Está falhando. Não, está falhando. Não deu. Não deu, está falhando. Está falhando. Bom, enquanto Paty você não está, ninguém está ouvindo nada, está travando. Está travando. Eu vou falando e você entra, tá? Para a gente não perder o tempo. Só fazer um chamado, gente. Os planetas retrógrados, informação dos planetas, quando entra, sai de signo, isso tudo está no feed aí desse canal, do meu canal Astral Gisele Alaquija. É só vocês irem no feed e procurarem. Tem um monte de cartazinhos roxo, escritos desafios no céu de 2020, tá tudo lá. É só ter paciência. Quem sabe astrologia vai ler de um jeito, quem é mais leigo vai ler de outro, mas as datas, período que o planeta fica em 2020 em tal ou qual signo, período de retrogradação, todos eles estão lá, porque são datas importantes, não para vocês ficarem controlando, mas para olhar assim, não vou fazer tal coisa nessa data que tal planeta fica retrógrado, ou vou refletir. Então, só um chamado para vocês entrarem. Paty não conseguiu voltar ainda. Paty, aí. Tá, bom, vou continuar falando um pouquinho. Uma tristeza hoje, no sentido de que eu vi que o Covid-19 já está no meio dos indígenas. Então, isso é uma coisa terrível, porque a gente sabe que os indígenas têm muito menos, estão muito menos imunes a esses vírus todos do que a população de um modo geral.
né? Então, isso significa uma invasão do vírus já nessas regiões indígenas e uma preocupação enorme nossa, eu acho que aí tem uma preocupação com o coletivo, com as políticas que estão sendo direcionadas, né, para o tratamento e para o combate ao coronavírus. Deixa eu chamar a Paty de novo aqui, gente, só um minutinho. Caiu, tem que chamar novamente. Tem a ver com a internet dela, mas ela já está voltando. Então é isso. Ah, eu também vi, alguém está falando que viu a peça no teatro, eu também. Janaína, no seu site as informações... Sim, Janaína, tem sobre os planetas retrógrados e tem, quando entra, sai de signo, vão lá no feed de notícias que vocês acham. Pronto, Paty, restabeleceu. Pode continuar. A gente não ouviu nada da frase interessante que você ia colocar da autora na Alma Imoral, da personagem. Ouviu até a parte que eu falei que ela me remeteu a Netuno em Peixes, né? Quando ela diz... Não me lembro... Isso. Né? Quando ela diz que a gente precisa sair do egoísmo de querer regar o nosso próprio jardim. E no sentido, gente, não é que a gente vai sair sendo samaritano, não é isso. Mas né, no sentido de reconhecer que somos humanos, né? De regar. Então, por mais difícil que seja, eu acho que a gente já falou aqui, lidar com posicionamentos muito difíceis de pessoas ao nosso lado, somos todos humanos. Isso. Perfeito. Kátia está falando aí, ó. Kátia está falando aí, os indígenas, porque enquanto você saiu do ar, eu estava falando da minha tristeza, que o Covid já chegou nas tribos indígenas, e que então a gente sabe que isso é terrível. Kátia está lembrando aqui, os jovens em grupo, além do projeto genocida, desse desgoverno, tudo isso dá uma depressão cívica. Gostei do termo, né? Embora não seja nada feliz, mas o termo é esse mesmo, né? Tem uma coisa que é individual, do jeito de cada um, da depressão ou dos altos e baixos de cada um, mas nós estamos num momento coletivo, que tem a ver com esse Netuno em Peixe, que o Paty estava falando, e que a gente tem esse chamado também, né? Então tem uma coisa coletiva, que a gente está meio amarrado, não pode fazer algumas coisas, mas por outro lado, também, qual é o nosso chamado para fazer o quê? O que nós podemos fazer num momento desse? O que é do individual e do coletivo? E o que você falou, Paty, que não é sair por aí, muito assim, cheio de borboleta na cabeça para, agora eu vou fazer isso, do bem, daquilo. Não! Cada um tem um chamado, tem pessoas mais tímidas, pessoas mais atiradas, cada um tem sua missão. Nenhuma missão é melhor do que a outra. Mas você se conectar com o que você pode fazer, vai ser muito bem feito e muito bem recebido pelo universo. Não é? Uhum. Pronto, Paty, desculpa a minha interferência. Não, Kátia está sugerindo também um documentário, Planeta dos Homens, esse eu não assisti. Eu também quero não. assistir, né? E, gente, essa coisa das raízes, né, do Netuno em Peixes, isso é muito, muito importante nesse momento, né? Eu realmente tenho um Netuno em Peixes, então isso não é uma coisa muito difícil. Netuno não, Lua, né? Você tem a Lua em Peixes. Ou eu tenho uma Lua em Peixes, né? Se você tivesse Netuno em Peixes, você era Matusalém. É verdade. É verdade. Mas que é a lição da água, né? O que a água tem para ensinar a gente, né? Então, vamos pegar esse caso que Kátia falou aí, né? Do genocídio dos indígenas. É terrível, né? Assistir a várias coisas, não só isso, né? Mas que a gente está vendo, é terrível. E como porque, olha, nós nos ocupamos imensamente do desgoverno, né? Até então, não é que não se ocupar, é se ocupar, mas eu sempre digo uma coisa, é não dar a bola que encha isso, né? É olhar, sentir de verdade no coração, porque
Não tem saída nesse momento se não for o coração. Bom, para mim, tem pessoas que acham que as armas, né? Eu acho que é o coração. É limpar, né? Limpar de verdade toda a nossa cabeça e todo o nosso dissolver, isso que a Sara está dizendo, dissolver, limpar, conexão, olhar as situações e voltar para o seu próprio coração e pedir alguma luz, porque, gente, isso é muito pequeno, o nosso desgoverno é muito pequeno diante do mundo, né? Então, assim, é o mundo que precisa disso, de Netuno em Peixes agora. Então, que a gente possa se centrar nisso que é o trabalho árduo, né? Que Capricórnio pede, né? De quebrar aquilo que estava cristalizado, respirar a nossa exaustão, o nosso cansaço. Vocês viram Gisele falando. O meu dia hoje eu também nem vou contar o que foi o que aconteceu, né? Muita coisa, muita demanda, muita exigência e diminuir as exigências, né? Poder, na hora que alguém me solicitar, né? Você pedir calma, né? Vamos respirar, vamos para o Netuno, vamos para o Urano, né? Vamos para o Urano, né? Reinventando, vendo de que forma que a gente pode fazer. É verdade, tudo passa. Né? Alguém está dizendo aqui. E Beta perguntou uma coisa que deixa eu responder, porque é interessante. Ela perguntou se a gente só faz um mapa uma vez na vida. A gente só tem um mapa. A gente só tem um mapa, né? Mas a gente pode fazer o nosso mapa com astrólogos diferentes, para ter leituras diferentes. Isso a gente pode fazer. Mas o nosso mapa é o nosso mapa. Tá querendo outro mapa? Beta? Tá querendo descobrir outra casa 8? Não, mas talvez, Paty, talvez focar também que a gente pode fazer o mapa todo ano, de preferência no momento do aniversário, que é quando você tem um novo nascimento. A gente pode comparar o mapa de nascimento como um livro de vida e todo ano, no aniversário, você tem um capítulo para dar conta. Então, rever o mapa original, mas assim, o mapa de vida, de encarnação, é um só morrendo para nascer de novo, né? Aí a Sara está falando aqui, ou com o mesmo astrólogo, o que ela está falando aqui, ou com o mesmo astrólogo. Em momentos diferentes. Momentos diferentes, assim, é a mesma coisa que eu estou falando, né? Ou em momentos diferentes. É isso aí. Eu queria complementar que o Júpiter, você estava falando de Netuno, da importância de Netuno, e assim, a gente vai ter agora que Júpiter começou a retrogradar no dia 15, então o Júpiter em Capricórnio, por mais que esteja cobrando, você falou do sentido, de buscar sentido, Júpiter traz muito isso, ele vai se relacionar positivamente com esse Netuno. Então, ele deve expandir de uma maneira boa as coisas de Netuno, né? A compaixão, a busca de sentido que não seja material somente. E o Júpiter traz uma coisa que Sara falou aí também, um pouco de fé. Quer dizer, você precisa ter fé, não no sentido religioso, cada um pode ter a religião que quiser. Mas esse é o momento, gente, da gente ter fé, que você tem que tudo tem uma saída. E hoje de manhã eu precisei, Paty acabou de falar assim, não, respira, vamos com calma. Literalmente eu fiz isso hoje com uma paciente que de manhã cedo já mandou um WhatsApp para mim, pedindo socorro. E eu não tinha como fazer contato naquele momento. Então mandei literalmente isso, respire, com calma, esvaziar a mente, tarará, tire os pensamentos, esvazie, babá. O horário dela é amanhã, hoje eu não tinha mesmo como atender. Mas assim, as pessoas estão no limite. Você colocou isso no início também. Então, esse Júpiter-Netuno nesse momento, quer dizer, o Júpiter vai se aliar a esse Netuno que você falou, trazendo essa possibilidade da gente achar realmente um sentido para o que a gente está fazendo e dar uma direção para essa crise, né? Lembrando que essa direção é hoje, é aqui, é agora, não é para um futuro lá na frente. O futuro é agora. Essa pandemia, essa pressão desses planetas em Capricórnio confinando a gente e as pessoas no mundo todo, o chamado principal é esse. O futuro é agora. Você está correndo atrás de quê? Para que tanta corrida? Acumulando tanta coisa material para quê? Com que finalidade? Né?
Deixa eu ver que Paty saiu de novo, não. Paty, você está aí? Pronto, eu estou encerrando aqui, porque são 19h57, pode você continuar. Eu já estou despedindo aqui. Tem uma pessoa, acho que é Lia o nome dela, que ela pergunta assim, e como fechamos um ciclo e começamos outro, não muda para o mapa? Seu mapa natal, Lia, não... Seu mapa natal continua o mesmo, né? Ele será sempre o mesmo. Agora, claro que os planetas estão e vão trazendo novas mudanças. Mas o mapa, ele não muda, né? Ele não muda nunca. E Kátia estava ali falando, né? Vai passar. É verdade, inclusive tem uma coisa interessante, que do mesmo jeito que a gente imaginou e o ano de 2020, há muito tempo a gente falava do ano de 2020, se a gente for fazer um prognóstico, tem muita coisa boa que tem por aí, né? Agora, de verdade, agora é um dia após o outro. Uma coisa muito legal vamos olhar coisas do mapa de vocês. Recursos, gente. Cada pessoa tem um recurso diferente do que é bom para ela naquele momento. Né? Não adianta você ficar... Não. Se você tem olha em sua casa 8. Se você tem um Mercúrio, por exemplo, numa casa 8, você precisa de informações, precisa de ler, precisa de conversar. Né? Cada pessoa vai buscando o que é. Então, se você chega lá e você descobre que você tem um Júpiter na sua casa 7, então você precisa de estar aprendendo algumas coisas de filosofia, tentando entender qual é a lição que sai desse momento. Então, é isso, né? Eu acho que a gente pode começar a fechar, né? Vamos olhar para o mapa de vocês. Aproveita esse momento para olhar. A gente surgiram coisas para a gente poder conversar. Surgiram coisas que vocês têm vontade de falar, né? Que a gente vai... Não dá para ser algo que seja muito específico do mapa de cada um, mas a gente está aberto para sugestões. Entrem lá na página de Gisele, na minha, coisas que vocês têm vontade de conversar, de astrologia, né? Isso. Que a gente precisa desses momentos. Isso. Então, a gente vai encerrando aqui, lembrando que o vídeo fica 24 horas aí no Stories e que amanhã deve estar no YouTube, tá? E a semana que vem estaremos aqui de novo. Patrícia Sarquista perguntando se Mercúrio ou Gêmeo na casa 8 tem o mesmo significado. É semelhante, né? Porque Mercúrio rege Gêmeo. Então, Gêmeo na casa 8 ou Mercúrio na casa 8 tem coisas parecidas, tá? Alguém, eu não entendo nada olhando meu mapa. Consulte um astrólogo. Gente. O que a gente está sugerindo olhar é a casa 8. Né? Então, Isso. se não entende, vamos tentar se debruçar sobre o nosso mapa um pouquinho. Isso. Lá embaixo tem uma gradezinha, tem escrito qual é o signo da sua casa 8. Né? Então, vamos olhar para poder ver quais são os nossos recursos. Certo? Gente, nós vamos encerrar. Vocês mandam as mensagens. Um beijo para todo mundo. Mandem as mensagens, porque senão vai desligar. E eu e o Paty combinamos que não vamos mais deixar acontecer o que aconteceu no primeiro dia. Acabar, encerrar e a gente falando. Então, obrigada de vocês estarem aí. E até a próxima segunda. Mandem as mensagens para mim ou para a Paty que a gente responde. Tá bom? Beijo. Tchau, Paty.